Olá juventude do estado do Paraná. Sou eu aqui de novo para o nosso terceiro episódio. Sou a Silvia, coordenadora política estadual da juventude aqui do nosso estado. Estou aqui com você mais uma vez e com dois convidados mais do que especial para falar um pouquinho sobre as políticas para a juventude, o protagonismo jovem, para que você, jovem, tenha voz, vez e possa participar ativamente de todo o processo de políticas públicas aqui do nosso estado. Eu quero lembrar você também, jovem que está nos assistindo, que você pode acompanhar aí pelo canal do YouTube, mas pode acompanhar também pelo site da Escola de Gestão. Lembrando que pelo site da Escola de Gestão, você assistindo todo o episódio, ao final dele você pode emitir o seu certificado. É isso mesmo. A Escola de Gestão certifica você, que aqui é um canal de aprendizado. É isso mesmo. Você sai bem informado e com o certificado na mão. Então, vou apresentar aqui os nossos convidados hoje. Eu estou aqui com o Matheus Falasco. Matheus, que é presidente do Conselho Estadual da Juventude. E eu estou aqui também com o Gustavo Lansoni. O Gustavo, que trabalha e tem uma trajetória dentro de políticas públicas para a juventude e também hoje contribui com o seu trabalho dentro da coordenação da juventude. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Matheus, fala um pouquinho aí sobre você. Antes de tudo, obrigado, Silvia, pelo convite. Muito contente de poder estar aqui hoje, né, participando desse podcast. Bom, meu nome é Matheus Falasco, tenho 26 anos de idade, estou atualmente como presidente do Conselho Estadual de Juventude, mas também sou formado em Direito pela Uni Curitiba, sou empresário, diretor de ONG, eu faço um pouquinho de tudo. Bom, como é que eu cheguei no Sejuv? Basicamente, né, como mencionei, eu sou diretor de ONG, já faz um tempo que, de alguma forma, eu desempenho um trabalho ali com a sociedade civil organizada. Essa ONG específica que eu tenho coordenado hoje, ela tem um trabalho voltado para a juventude e sustentabilidade, uma ONG ligada às Nações Unidas. E, basicamente, nesse nosso tempo de trabalho aqui em Curitiba e no Paraná, a gente viu uma oportunidade de estar participando das atividades do Conselho Estadual da Juventude. Uma vez eu fui convidado, né, pelo antigo presidente, o Marcos Costa, que ainda continua no conselho hoje, mas como conselheiro, para participar de uma das reuniões do Sejuv. E numa dessas reuniões, então, eu conheci o pessoal, vi como que era a dinâmica de trabalho, a gente ficou muito interessado. Nossa, demais, foi bem interessante, foi uma reunião bem bacana. E daí, depois que a gente ficou sabendo que teriam eleições, a gente participou, pleiteou ali a vaga da cadeira de empreendedorismo, trabalho e renda, né, que é uma das cadeiras do Sejuv, e fomos eleitos aí com 25 votos. Mas como é que funciona essa eleição? Bom, a eleição, ela acontece a cada 2 anos, né? Inclusive agora, a gente está em período aí de eleições, tá para acontecer até as votações no dia 19 agora desse mês, mas basicamente a gente tem o conselho, né? O Sejuv, ele é composto por sociedade civil organizada e governo, né? Então a gente tem um total aí de 24 cadeiras e a cada 2 anos a gente tem então eleições para sociedade civil organizada. E aí elege-se quem? O presidente, vice-presidente, toda aquela equipe que trabalha, mais as entidades que vão estar ali como conselheiros? A gente elege então 12 cadeiras, né, então, da sociedade civil organizada. E depois disso a gente tem a eleição da mesa diretiva, né, que é justamente presidente, vice-presidente, que daí vai estar conduzindo o conselho junto com os conselheiros. Mas basicamente, então, né, só fechando a tua primeira pergunta, a gente ficou sabendo, participou das eleições, fomos eleitos, começou a desenvolver um trabalho mais voltado para advocacy dentro do conselho, por meio da ONG. E daí, no começo desse ano, a gente teve a eleição para a presidência, né, da sociedade, que a cada ano a gente reveza, né, entre governo e sociedade civil organizada. E no começo desse ano, a gente teve eleição, então, para a sociedade civil organizada e fomos eleitos aí para estar assumindo a presidência, o Youth Action Hubs, que é essa ONG que eu represento, né. A sociedade civil organizada não é mais né, do que representatividade da sociedade de maneira organizada, referente a algum tópico, tema de trabalho e assim por diante. Por exemplo, uma maneira mais fácil de explicar é trazendo exemplo, uma ONG, uma associação pode ser considerada sociedade civil organizada. A gente pode também falar sobre grêmios, a gente pode falar também sobre centros acadêmicos, pode falar sobre institutos, todo mundo que não é governo e sociedade civil privada, não é empresa. Entendi. Então, por exemplo, um grupo da sociedade que tem como uma pauta o debate,
por exemplo, no caso da juventude, da UNER, ou seja, né? Seria nesse sentido? Exato. E aí, nesse grupo, por exemplo, no nosso caso, que estamos falando aqui da juventude, eles se dividem em grupos que discutem pautas, definem pautas ou temas que eles consideram relevantes na sociedade, e disso pode surgir uma ONG, um instituto, um grupo de pessoas que busca de políticas públicas e de movimentações sociais relacionadas naquela área. Exatamente. Eu gosto de falar que a nossa sociedade ela é dividida em 3 principais setores, né? Claro que não é só isso, mas assim, de maneira bem resumida, seria o setor privado. Hoje a gente tem as empresas, né? Toda a atividade produtiva, indústrias e assim por diante. A gente pode falar do governo, poder público. Sim. E daí, por último, a gente pode falar da sociedade civil organizada, que é justamente que não é empresa e que não é governo. Que faz um trabalho, porque a sociedade civil organizada ela justamente faz esse papel de intermédio, às vezes, com o governo, com empresas, e trabalha, geralmente, temas variados, desde temas relacionados à saúde, educação, assistência social, e nosso caso é juventude. Então, E isso também é o que contempla, né? Ou seja, que fortalece ainda mais, eu acho que nem contempla, mas fortalece ainda mais a democracia, né? Porque a sociedade civil organizada, ela é a voz daquela comunidade, né? Ela, digamos, ela é a porta-voz daquele público específico que almeja por políticas públicas, que almeja por melhorias, né? Que luta pelas garantias de direitos. Então, esses grupos são fundamentais, né? Para que a sociedade possa crescer, evoluir, prosperar, para que seja atingido aquele que não está dentro desse quadro, né? Que seriam as pessoas, o cidadão civil mesmo, que está lá trabalhando, né, ganhando seu dinheiro para sustentar o seu lar, mas que não está envolvido dentro da sociedade organizada, mas que também faz parte. Né? Exatamente. Então, assim, esse é um ponto bem relevante, né, da importância da sociedade civil organizada. Hoje, infelizmente, o Brasil não tem uma cultura de sociedade civil forte. Se você pega os países como os Estados Unidos, você pega a Europa, é uma cultura totalmente diferente. Sempre tem envolvimento com sociedade civil organizada, sempre tem grupos que se mobilizam para determinados assuntos. No Brasil, claro, a gente tem grupos, mas não é algo tão da cultura do brasileiro como nesses outros países. Então, é algo que a gente tem que fortalecer e incentivar. Isso mesmo. E você aí, jovem, se interessou? Quer saber um pouquinho mais? Pesquisa lá, tem o site, né, do Sejuv, que é o site do Conselho. Pesquisa um pouquinho mais, entra lá. Perceba um pouco mais nesse caminho ao qual você já pode fazer parte. Quem sabe dentro do conselho, quem sabe dentro de uma organização social voltada para as suas pautas, para aquilo que você acredita. Mas isso não precisa começar necessariamente no conselho ou numa sociedade organizada, numa instituição organizada, numa ONG. Pode começar também na sua escola, pelos programas estudantil. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, né, Gustavo? Então, conta aí, Gustavo. Quem é o Gustavo que está aqui com a gente? Então, Silvia, muito obrigado por estar aqui, né, por esse convite. Então, eu comecei na política no geral dentro de Grêmio Estudantil com 14 anos de idade. Tá com quantos anos agora? Conta pra nós. Tô com praticamente... Eu é que não quero falar a idade, né? Ele já... Então, eu tô com praticamente 22, né? Eu faço em janeiro, ou seja... Juventude. E assim, eu comecei na política no geral dentro do Grêmio Estudantil da minha escola com 14 anos de idade, né? E comecei como secretário-geral e fui me desenvolvendo dentro do Grêmio durante o meu ensino médio inteiro. É uma coisa que eu comecei e acabei me apaixonando em participar. Por quê que eu comecei a me apaixonar pelo Grêmio Estudantil, pela política no geral? Sim, não, principalmente. Porque eu comecei a estudar porque eu queria começar a mudar o cenário da minha escola. Entendeu? Porque eu comecei a falar, tipo assim, nossa, mas eu queria aprender primeiros socorros, eu queria aprender outras coisas que minha escola não tá ensinando. A gente fez o quê? A gente escreveu um projeto, enquanto Grêmio Estudantil, apresentamos para a direção da nossa escola, e a partir disso, conversamos com a prefeitura, e a prefeitura conseguiu ajudar a gente com a execução de alguns cursos extracurriculares. Tá aí a organização, né? O Grêmio Estudantil, ou seja, são os estudantes organizados que atingiram o objetivo. Agora, se cada um estivesse falando num canto, separadamente, talvez não teriam, né, chego ao que gostaria. E às vezes, como é que fica, né? Tem muita gente que tem ótimas ideias, só que ninguém acaba se organizando, seja por medo, seja por falta de espaço, seja por N questões. Mas o Grêmio Estudantil tá aí para isso, né? Para que a gente consiga se organizar enquanto juventude e trazer nossas pautas adiante.
E aí isso também te projetou depois que você acabou conhecendo até partidos políticos, né? Acabou indo para a política partidária. O que não há problema nenhum, né, nós falarmos sobre isso. Nós vamos falar aqui de partido especificamente, mas sim dessa movimentação do jovem dentro dessas organizações também, né? O jovem também protagonizando dentro da política para que ele possa ser eleito, para que ele possa também estar lá, né? E a coisa mais linda é ver um jovem, né, numa assembleia, numa câmara, ele podendo falar em nome da juventude, ele podendo legislar, ele podendo propor em nome dessa juventude que tanto precisa de espaço e de vez, né, Matheus? O programa faz muito algo desse tipo, que tem um programa da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que é o Parlamento Universitário. O Parlamento Universitário justamente essa ideia de pegar o jovem universitário. Sim, é fantástico esse projeto, né? Nós até estamos, nós brincamos até, nós vamos meio que pegar a ideia aí do parlamento e trazer para dentro da escola pública de alguma maneira, sabe? Fazer esse projeto ali para que a escola em si, né, os mais jovens também possam ter acesso. A gente fala muito assim, né? Nós precisamos preparar o jovem para aprender a votar, nós precisamos preparar o jovem para ir para um grêmio, para ir para um conselho, mas a gente começa a preparar esse jovem na escola, né, Matheus? Exatamente. E esse tipo de educação é uma educação muito necessária, né? A educação da cidadania em geral, né? A gente precisa formar cidadãos que entendam como funciona o nosso modelo de governo, entendam qual a importância de participar das atividades públicas e políticas. Por exemplo, você falou sobre a questão do partido político, né? E o partido político, a política partidária também é muito importante. Às vezes a gente tem aquela ideia de que o partido só é restringido só aos políticos, né? E a gente tem essa ideia também que a política é suja no Brasil, né? Exato. A gente tem que mudar essa ideia. A gente tem que falar, não, sim, a gente tem coisas erradas, mas a gente tem que estar justamente nos partidos para mudar isso. Né? A gente tem que estar lá justamente para levar a mudança. Então, acho que sim, a escola, né, tem um papel fundamental para trazer essa educação cívica, né, e para formar os cidadãos que, de fato, vão trazer as mudanças que a gente quer para o nosso país. Exatamente. Se a gente quer que ele saiba lutar, precisa ensinar. Precisa né? Porque senão ele fica ali, né, vivendo em círculos ali, não caminha, não vai para frente e fica ali no seu ponto, né? A fala faz, ele não permite que ele pense por si próprio, ou que ele tenha esse poder de autonomia. Quando a gente fala autonomia, nós estamos falando da autonomia somente financeira, né? Eu acho que a autonomia ela vai muito além disso, né? A autonomia é você poder tomar suas decisões, né? Isso é muito importante. E nós sabemos também que no estado do Paraná, o governo do estado, nós, como coordenação de juventude, também lançamos muito isso, né? Como fomentar essa autonomia do jovem, né? Que vai combinar lá no emprego, né? No trabalho, na renda. Mas antes disso, né? Buscar esse jovem ali já na sua primeira juventude, para que ele comece a pensar de forma mais autônoma, né? Que ele possa tomar as decisões na sua vida e de maneira assertiva, que é o mais importante, né? Mas os dois. Agora eu quero que cada um responda aí na sequência. O que despertou isso em vocês, né? Assim, quando o Matheus também está na juventude ainda, né, Matheus? Mas assim, lembrando que juventude é dos 15 aos 29 anos, né? Então nós sabemos que o Matheus não passou dos 29 ainda. Então, assim, o que despertou isso em vocês? Porque eu vou contar para vocês uma coisa, né? Quando eu era jovem, né, estava nessa faixa etária, ou quando eu tinha meus 15, 16, 17 anos, a gente não aprendia muito sobre isso, né? Eu não sabia o que era um conselho, nem sei se isso existia naquela época, né? Então, assim, não foi despertado em mim isso muito jovem, né? Eu comecei a ter esse senso mais crítico, um senso mais de políticas públicas e começar a pensar sobre isso quando eu fui fazer minha faculdade de História. Eu, né, já estava com 22 para 23 anos, eu fui estudar e dentro do meio acadêmico é que isso despertou em mim. Mas não despertou lá na minha primeira fase da juventude. E vocês, né? E você que disse que com 14 anos já despertou isso, né? Como que foi essa virada de chave? Então começa aqui, Matheus, como que foi para vocês? Então, para mim, né, por mais que eu esteja hoje diretamente ligado ao Conselho e a ONGs, na verdade, o meu início de caminho com a juventude foi a partir do movimento estudantil também, né? Então, mais voltado para o movimento estudantil universitário, fui presidente do DCE, então, na Unicuritiba, durante o tempo que eu estudava na Faculdade de Direito, tive a oportunidade de ter essa experiência, e por conta dessa experiência, inclusive no movimento estudantil, que eu tive a oportunidade de sair do Brasil, participar de alguns programas internacionais, e então passar a fazer a gestão dessa ONG aqui no Brasil.
Então, a partir desse momento que eu passei pelo movimento estudantil, eu era muito aquele jovem ativista que queria mudanças no mundo, né? Mas eu era aquele ativista de Twitter. Então eu reclamava muito no Twitter, mas na hora de fazer acontecer, trazer mudanças, colocar a mão na massa, eu não fazia. Aí você percebeu que tinha que começar a brigar no lugar errado. No lugar certo, aliás, não no lugar errado, né? Então, assim, eu percebi, né, que a minha ação estava sendo mais assertiva e uma coisa que mudou muito a minha cabeça, eu tinha participado de um fórum da juventude em Genebra, foi até nesse momento que eu fui convidado a trazer ação para o Brasil, e quando eu voltei, naquele momento eu estava estudando, consegui uma bolsa para estudar na Universidade de Lisboa, estava em Lisboa, eu estava morando aquele tempo com a mãe do meu melhor amigo, que ela mora em Lisboa também. E eu cheguei para ela e falei, poxa, foi muito legal a viagem, já estou pensando em aplicar para um outro fórum que vai ser em São Francisco. Vai ser bem legal, vou aprender um monte de coisa, vou poder ajudar um monte de jovem. Ela olhou para mim e disse, Matheus, o que você participar de um fórum de juventude lá em São Francisco vai te ajudar a melhorar a vida de um jovem que está dentro de um ligeirão lá em Curitiba agora? Boa pergunta, hein? E daí eu fiquei tipo, pô, realmente, não vai ajudar em nada. Estou simplesmente sinalizando virtude e curtindo as viagens. E daí disso, eu já tinha sido feita essa proposta de trazer a ONG para o Brasil, né? Daí eu falei, não, então eu realmente vou voltar ao Brasil, vou implementar esse projeto, vou tentar criar um legado e realmente impactar a vida de jovens, né? Então, basicamente, foi toda essa trajetória, né, que me trouxe, de fato, aqui hoje, de entender o papel central que a juventude tem, né? Como realmente não só pessoas que vão do futuro na sociedade, mas, né, as pessoas do presente, do hoje, mas a importância da gente desenvolver essas juventudes para que elas possam, então, trazer as mudanças que a gente quer ver no nosso estado, país e cidades. Então, Silvia, a minha virada de chave, assim, né, como você disse, foi justamente quando eu comecei a perceber que eu queria aprender mais coisas do que a escola oferecia, né, como eu disse no começo. E a partir disso, eu fui me interessando cada vez mais, porque através dos projetos, né, que a gente começou a executar com a escola, eu conheci o prefeito da minha cidade, eu comecei a conhecer os vereadores, eu comecei a conhecer não só políticos do meu município, mas da região, e comecei a conhecer estudantes de outras escolas com outras dificuldades também. E por causa disso, eu, digamos que fui ampliando minha rede de networking. E por causa disso, eu acabei me apaixonando cada vez mais pela política. Daí sim, eu conheci os partidos, conheci os movimentos no geral. A gente acabou montando uma União Municipal de Estudantes no meu município, né? Qual eu fui presidente também. E isso te realizou? Assim, você conseguiu... E você me disse assim, Silvia, eu estava insatisfeito, eu queria algumas mudanças. Quando você se deparou com a oportunidade de estar fazendo parte desse processo de mudança, você percebeu, opa, dá resultado, lutar, né, ser protagonista, abrir a boca e falar mesmo, né, aquilo que a juventude pensa. Você sentiu aí que esse era o caminho? Sim, eu senti que esse era o caminho, justamente que eu consegui ver de perto a vida dos meus colegas de escola mudando a partir desses projetos, né. Um projeto muito legal também que dá para fazer nas escolas é o Mural da Oportunidade, que a gente coloca dentro das escolas todos os cursos e empregos de estágio que tem na cidade. Que bacana! E a partir disso consegue afetar diretamente toda a sua escola, né? Bacana. Não, muito legal, muito legal. E é legal a gente ver assim, né, jovens que... Tanto que, né, ele agora faz parte aí da nossa equipe, né, trabalha conosco aqui na secretaria e tá cuidando principalmente dessa parte aí, né, do Grêmio e tá, né, conversando com os jovens das escolas, para que eles possam, de alguma maneira, conhecer e entender o que é o Grêmio, né? Porque fala assim, o Grêmio, tanto faz um Grêmio. E eu, como professora também, né, agora estou na coordenação da juventude, mas tive por 16 anos na sala de aula, e eu escutei muito isso dos jovens, sabe, Matheus? Tipo, mas o que é um Grêmio, professora? O que de fato faz um Grêmio? Né? O que faz um conselho? Qual que é a função? Então, assim, o jovem, ele é muito curioso, né? E isso é fantástico. Então, nós temos que aproveitar essa curiosidade do jovem e levar para ele esse tipo de informação, né? Porque a gente fala muito, né? O jovem hoje está ali só na rede social, né? Tá ali na internet, celular o dia inteiro. Mas a gente precisa achar o caminhozinho ali, né? Para acessar esse jovem e dizer, opa, peraí. Além disso, a gente não quer te proibir disso, né? Mas além disso, também tem outras possibilidades, outros caminhos que vão te levar a saltos muito maiores, né? Que vão te projetar para coisas muito maiores. E esse ponto, Silvia, é bem importante, essa questão do engajamento jovem, né? De jovens que estão envolvidos nesse tipo de atividade.
Eu acho que hoje, de fato, a gente passa por um momento da nossa juventude, né? Principalmente o Gen Z, essas novas gerações. De fato, existe hoje uma ligação muito forte com mídias sociais, com entretenimento rápido, etc, etc, que de alguma forma acaba impactando a participação deles e engajamento nesse tipo de atividade. Entretanto, acho que um ponto bem importante é que nem sempre o jovem, às vezes, ele quer, de certa forma, se engajar, ele quer estar num conselho, quer estar num grêmio, mas às vezes não pode, porque tem que trabalhar, tem que ajudar na casa, financeiramente, porque às vezes, além de estar na universidade estudando, também trabalha. Então, tem uma série de questões que, infelizmente, são barreiras Impedem, né? que esse jovem participe da sociedade civil organizada, que esteja em movimentos, em partidos e nesse tipo de atividade. Isso é muito ruim também, né? Infelizmente, é um cenário que a gente tem no nosso país. Sim, com certeza, né? E isso também é um indicador, né? Algo que mostra o quanto o poder público, de forma geral, né? Seja ele a nível municipal, estadual, federal, o quanto ainda precisa ser feito, né? Por mais que as coisas tenham avançado a cada ano, mas a gente sabe que ainda é uma longa caminhada, né, Matheus, para que a gente consiga fazer com que esse jovem ele tenha o maior número de oportunidades, né? Daí a gente pode falar, por exemplo, desculpa te cortar, sobre a política de permanência estudantil. Por exemplo, no nível universitário, a gente vê hoje que, infelizmente, às vezes a gente não tem ainda todo o suporte para o estudante, ele passa numa universidade pública, mas ele não tem como se manter na universidade pública, Sim. tem que trabalhar ao mesmo tempo. Então, uma série de políticas, né, que ainda tem que ser articuladas, tem que ser trabalhadas para permitir que o jovem, de fato, ele tenha essas participações. Até para que ele não saia, né, da escola para trabalhar, né? Porque a gente também vê muito, né? Assim, E eu digo isso porque eu já vi, né, vários ex-alunos meus que terminaram o ensino médio e ingressaram na universidade. Depois eu encontrei eles 2 anos depois, já tinham parado, né, a faculdade, porque precisaram trabalhar e não conseguiram dar conta de tudo, né? Então, assim, é um cenário que isso não nos agrada, né? Isso não nos deixa felizes, né? Saber que o jovem teve que optar entre uma coisa e outra. Quando, na verdade, nós temos que tentar o máximo possível proporcionar que ele consiga, né, as duas coisas, né? A gente criar mecanismos para que ele consiga tanto, né, sobreviver, que não tem como, a gente não tem como sobreviver se não tiver dinheiro. Eu falo, o dinheiro não é importante. É importante. Como que não é importante? Você não paga aluguel sem dinheiro, você não paga sem dinheiro, você não faz locomover sem dinheiro, ou seja, ele faz parte da nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, o conhecimento também é importante, né? Porque é isso que vai nos projetar lá na frente. E falando em questão de emprego, inclusive, quando a gente fala de grêmio estudantil, de movimento estudantil no geral, se você puder participar, participe. Porque isso é um tipo de coisa que você pode pôr no currículo depois também. olha que bacana, não sabia. Participou do Grêmio, tá? Sim, porque assim, depende muito das ações que o Grêmio for fazendo conforme o tempo. Claro, se for um Grêmio muito ativo, que tem até notoriedade na região, esse tipo de coisa, fica muito mais tranquilo depois de você conseguir um emprego através do Grêmio estudantil também. Exatamente. Bacana. E a mesma coisa com o voluntariado. Nessa ONG que eu participo, são inúmeros os exemplos de jovens que conseguiram um emprego, que conseguiram, enfim, oportunidades na carreira por conta da participação no voluntariado com a gente. Então, tem pessoas que participaram já da ONG que são trainees da Ambev, trabalham em grandes bancos de investimentos, pessoas que são assessores parlamentares. Claro que são pessoas incríveis que também tiveram outros méritos para chegar lá, mas, sem dúvida nenhuma, o voluntariado ajudou bastante. Então, sem dúvida nenhuma, é algo que para o currículo do jovem é muito bom também. Bacana, né? E além da questão do currículo, também o quanto enriquece esse jovem, né? Porque eu sempre falo, né? É o ser humano antes do voluntariado e outro ser humano depois do voluntariado, né? Quando você começa a trabalhar mesmo ali próximo dessas pessoas, quando você vê vidas sendo transformadas, quando você pode fazer algo pelo outro, aí você entende o que você veio fazer aqui nesse mundo, né? Porque é exatamente isso. Hoje, pela manhã, eu estava num evento do Centro da Juventude, que foi reinaugurado, o Centro da Juventude da Lapa, né? Foi todo reformado, muito legal lá, muito bacana. Foi lindo para os nossos jovens lá no município da Lapa. E hoje nós estávamos falando sobre isso, né? O que é o servidor público? Né? O servidor, o nome já diz, é servir ao público, né? É servir. É para isso que a gente se coloca nesse lugar, né? Para fazer pelo outro. E não tem nada melhor na vida do que você poder fazer pelo outro. Nós queremos. Mas quando a gente consegue ver um jovem saindo de lá sorrindo, um jovem que teve uma oportunidade atendida, um jovem que conseguiu algo e que aquilo projetou ele na vida, eu acho que não tem nada melhor, né? É isso mesmo. E assim, eu também coloquei aqui na nossa pauta um ponto muito importante,
que é a Conferência Nacional da Juventude aí, né? Porque assim, jovens do nosso estado, nós fizemos as etapas da Conferência Municipal, as etapas municipais, desculpe, depois fizemos a Conferência Estadual da Juventude, né, que foi muito legal a nossa conferência, foi, né, maravilhosa, então, e queremos estar próximo aí, fazer algo até maior ainda. E agora nós vamos para a etapa nacional, que acontece 14 a 17, né? 14 a 17. Eu vou um pouquinho antes, porque eu sou presidente sul do FONAJUVE, que é o Fórum Nacional dos Gestores da Juventude. Então eu vou 2 dias antes, porque lá nós vamos discutir e debater a agenda, né, de políticas públicas a nível nacional. Então, assim, estamos ali, né, o Paraná está ali protagonizando também nessa discussão. Mas, assim, nós estamos muito empolgados, muito felizes com a chegada da, né, tão esperada Conferência Nacional, né? Jovens de todo o Brasil aí que foram eleitos delegados. Fala um pouquinho o que você achou de todo esse processo aí, Matheus. Matheus tinha dia que me deixava doida, sabe? Porque ele, Silvia precisava ver isso, Silvia tem que publicar aquilo. Eu, calma, Matheus, nós estamos fazendo, vai sair. Era eu preocupada de um lado para fazer a conferência acontecer e era o Matheus preocupado do outro, né? Mas aí tudo deu certo e eu falo que eu preciso muito disso, né? Desse empurrão e todo mundo trabalhando junto para que as coisas saiam, para que as coisas aconteçam. Isso é muito legal, né? Exatamente. Não, todo o processo aí de conferência foi fenomenal, né? A gente é bem importante relembrar, né, que faz 8 anos que a gente não tem conferências. Então, por uma série de motivos, pandemia, etc, etc. Mas então a gente retorna depois de 8 anos e eu digo que foi um momento histórico para a Juventude do Paraná. Então, a gente realizou a conferência estadual. Antes disso, a gente realizou as etapas municipais. É bem importante, né, que o jovem está assistindo e entenda que primeiro, antes de tudo, é uma conferência. Conferência é um momento que a gente se reúne com os jovens para entender quais são as prioridades de política pública para a juventude. Então, a gente basicamente escuta o jovem e entende, né, diretamente dele o que é importante. Como é que o poder público ele tem que se... quais são as políticas públicas que o poder público deve levar à frente. Só que para a gente chegar, então, a esse ponto e chegar num plano de juventude, uma política nacional, estadual, municipal de juventude, a gente tem as etapas. Então, a gente começa primeiro escutando os jovens nas etapas municipais. Então, os conselhos municipais, as prefeituras, elas organizam essa etapa municipal. Depois, a gente tem a etapa... Depois, no final dessa etapa municipal, é eleito os conselheiros, os delegados que vão para a etapa estadual. Temos a etapa estadual, elegemos também os conselheiros que vão para a etapa nacional e definimos os temas prioritários para a juventude do Estado. Esses temas e esses delegados da etapa estadual vão para a etapa nacional, que daí, novamente, elegem então aí os temas principais que vão virar políticas públicas a nível nacional, estadual e municipal. Então é um processo bastante longo, bastante desafiador, mas eu acho que é uma das maneiras mais diretas de participação popular para a formulação de políticas públicas, né? Não temos só conferências de juventude, mas conferências de saúde, educação, também já foram realizadas, né? E esse ano, então, realizamos a estadual, conferência estadual, e agora, em dezembro, vamos ter a conferência nacional. A expectativa é muito alta, todo mundo está muito empolgado, a gente vai levar, se não me engano, 55 delegados aqui do Paraná, e está todo mundo muito empolgado, muito animado para poder ajudar a construir aí políticas públicas que vão, muito possivelmente, mudar a vida de jovens no Brasil inteiro. Fantástica essa explicação do Matheus aqui, né? Para que você, jovem, entenda, né, um pouquinho aí do passo a passo que é uma conferência e da importância que tem, ou seja, é a participação popular jovem, né, para a construção da política pública, né? E aí o Matheus contou aí para a gente esse trâmite que foi trabalhoso, né, Matheus? A gente suou a camisa, mas valeu a pena. Eu acho que nada mais bonito quando a gente estava lá, né, lá no palco e olhando toda aquela juventude, né, todo o esforço, o cansaço que nós, né, que gera, né, de uma demanda dessa, um trabalho desse, mas eu acho assim que nós saímos de lá realizados, né, assim com missão cumprida, né, dever cumprido. Da coordenação, o papel da secretaria, da própria coordenadora, né, da Silvia, do próprio secretário. Sim, o secretário que abraçou, né, a gente chegou e falou, secretário Rogério Carboni, temos uma conferência pela frente. Ele vai para o ano que vem? Eu falei, não, para daqui 2 meses. Aí ele, vamos abraçar e vamos fazer. E assim, é quase, basicamente, humanamente impossível fazer uma organização de conferência nesse tempo. Geralmente, por exemplo, aconteceu a conferência da criança e adolescente, eles tiveram 1 ano de preparo.
né, para organizar. E a gente teve 2 meses, meses, e a nossa estrutura é bem menor, a gente não tem fundo, que nem criança e adolescente tem ainda, né? Então, assim, realmente tem que destacar, né, o papel da coordenação, o papel da secretaria, realmente aí foram bem importantes para acontecer, e realmente colocaram energia, tempo e até dinheiro para fazer acontecer. Exatamente, né? Porque isso faz parte do plano de governo, né? O governo do estado, de forma geral, né? Na figura do nosso governador também, Ratinho Júnior, né? Isso vem já no plano de governo, né? Fomentar a política para a juventude. Então, quando essa demanda chegou para nós da SIDEF, não tinha erro, né? Tipo assim, a gente sabia que tinha um desafio pela frente, mas nós não fugimos desse desafio, né? Então, vamos lá, vamos encarar, a nossa juventude merece e nós vamos até o fim. Mas isso foi possível, como disse o Matheus, né? Porque nós tivemos uma equipe maravilhosa da CDF, nós tivemos uma comissão organizadora, que o Matheus, né, fez parte da comissão, e o pessoal do conselho também estava fazendo reunião domingo, trabalhando junto. Então, assim, por isso deu certo, né? E que nós temos aí do nosso estado jovens engajados, jovens, né, que conseguem estar conosco. Claro que nós sabemos que existem muitos jovens que gostariam de ter estado conosco na nossa conferência estadual, mas que a gente sabe, como disse o Matheus, que muitas vezes está trabalhando, né, tem outras realidades que, infelizmente, não puderam estar conosco, mas estiveram sendo representados por essa juventude que estava lá, né? Então, assim, eu quero agradecer você, tá, que esteve conosco até aqui. Quero agradecer você também, Matheus K, por ter aceito o convite. Quero agradecer você também que está aí com a gente Nessa parceria na secretaria, nos ajudando, trabalhando para a nossa juventude. E quero agradecer também, tá, ao espaço aqui, né, que é aqui os nossos servidores aqui da Escola de Gestão, que nos ajudam a fazer o Pod Jovem, certo? E você que está assistindo a gente até aqui, compartilhe esse link, passa para os seus colegas, para outros jovens, para que ele conheça um pouquinho daquilo que você acabou de aprender aqui com a gente. Mas aí, para finalizar, eu quero dizer, então, quero pedir, na verdade, para que você deixe um recado aqui para a nossa juventude. Você também, Gustavo, deixe um recado aqui para a nossa juventude. O que vocês podem dizer para esse jovem aí que está assistindo? Tem bastante coisa para dizer. Se pudesse deixar uma mensagem, né, final, é justamente essa de jovem, participe, né, da sociedade civil organizada, participe de organizações, participe dos grêmios, dos DCEs, centros acadêmicos. Política partidária é muito importante para a gente, de fato, ajudar a construir o Brasil que a gente quer viver, né? Um Brasil melhor, mais igualitário para todas as pessoas, melhor qualidade de vida. Então, a participação de vocês é muito importante para que tudo isso aconteça. Então, essa aí é a minha mensagem final. E assim, o Grêmio Estudantil mudou a minha vida, lá dos 14 anos em diante. E eu acredito que, se vocês participarem, também podem mudar a vida de vocês para melhor. Com vocês amadurecendo mais, participando mais do município de vocês, da comunidade de vocês e de outras coisas consecutivamente, né? Que lindo, muito lindo a mensagem que vocês deixaram para os nossos jovens. Acho que é isso mesmo, né? É a gente pensar sempre num futuro melhor, mas começando hoje, né, o plantio, né, para que a gente colha lá na frente. E eu quero também dizer que você esteve aqui à frente, né, da presidência, né, do Conselho Estadual. Agora vai haver a eleição, vai haver a troca, né, mas que a gente está sempre à disposição, Matheus, né? Nós estamos aqui, você não vai deixar de ser aquele, não é porque está ali ocupando um cargo, porque é só um cargo, é só um título, né? O trabalho para a juventude é muito maior que isso. Hoje eu estou aqui como coordenadora da juventude, amanhã pode ter outro no meu lugar, mas nós vamos continuar sempre trabalhando pela nossa juventude, independente de uma posição que você esteja ocupando, ou que seja, tá na veia, né? Lutar por uma sociedade melhor, querer um mundo melhor, né? Então, eu desejo a você muito sucesso, muita sorte agora em 2024, que a ONG que você trabalha, que a sua empresa, que tudo cresça, flua, mas que você nunca deixe de contribuir com a gente, com a sua experiência, com tudo que você traz, com toda a sua bagagem na construção de políticas públicas para a juventude. E você também, muito obrigada, tá, Gustavo? Obrigado também, estou muito feliz por você fazer parte da nossa equipe, por estar conosco nesse momento, construindo essa trajetória aí, né, na coordenação de políticas para a juventude do governo do estado. Gente, é isso então. Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.